Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade e finalizar as nossas aulas sobre o livro Alice no País da Dinâmica, Sistemas Dinâmicos para o Ensino Médio, que foi lançado alguns meses atrás na série A Universidade Indo à Escola, tá? Ao longo dessas 4 aulas, nós fizemos uma espécie de tutorial para que cada um de vocês tenha a capacidade de ler o conteúdo descrito no livro de modo mais profundo, certo? Nós discutimos várias coisas, começando por uma discussão filosófica do que é a matemática, e na última aula nós começamos a discussão sobre bilhares. Bilhares que eu chamei de bilhares dinâmicos. E o que são os bilhares? Eles são simplesmente um objeto, um modelo matemático que permite descrever alguns fenômenos físicos. Ao longo da aula passada, nós vimos que o comportamento do ponto de vista de caoticidade de cada um desses bilhares depende muito do formato que a mesa de bilhar tem. Todos nós estamos acostumados com a mesa de bilhar retangular, que é aquela que nós vimos em condomínios, em bares e vai por aí, mas aqui, na matemática, é importante analisarmos outros formatos de bilhares. E aí, na aula passada, nós vimos qual é o comportamento dinâmico dos formatos dos bilhares circulares, elípticos, dos retangulares, que são os clássicos, e aí, na parte final, nós descrevemos uma classe de bilhares que a gente chamou de bilhares de Sinai ou bilhares dispersivos. E a grande diferença desses bilhares para os outros estudados é que, quando você tem uma bola de bilhar aqui dentro da mesa, a maneira que ela vê a borda é como se ela estivesse vendo um espelho côncavo. E esse fenômeno do espelho ser côncavo diz para a gente que um feixe de luz ele se dispersa a cada batida. E essa ideia de dispersão foi, de fato, o que foi explorado pelo matemático russo Yakov Sinai no final da década de 60 para introduzir esses bilhares e observar que eles são bilhares que, ao contrário dos bilhares circulares, elípticos e no retângulo, retangulares, eles são bilhares que exibem caos. Em qual sentido? No sentido que nós já estudamos anteriormente, que é da sensibilidade às condições iniciais, tá? Então, esse foi o primeiro exemplo de um bilhar caótico que nós estudamos na aula passada. Inclusive, eu mostrei um vídeo a vocês mostrando de modo efetivo como é que essa caoticidade evolui ao longo do tempo. E no final da aula, nós discutimos um outro tipo de bilhar, que é como se nós fizéssemos esse bilhar caótico, né, esse bilhar dispersivo, na tela do Pac-Man. Então, relembre que na tela do Pac-Man, esse lado aqui é a mesma coisa que esse, tudo que sai por aqui entra por aqui, e a mesma coisa acontece com os dois lados verticais. Então, considerando essa tela do Pac-Man e colocando dois obstáculos, ambos circulares, um deles centrado no centro do quadrado e o outro centrado em um dos vértices, e aí esse círculo, relembrando que o lado esquerdo e direito, superior e inferior da tela do Pac-Man são associados, quando a gente desenha ele, ele aparece como 4 pedaços aqui, um em cada um dos vértices do quadrado, tá? Então, você pode notar que, de fato, se o Pac-Man está aqui, quando ele olha para o bordo dos obstáculos, ele está vendo como se fosse um espelho côncavo, tanto para esse lado quanto para esse lado. E é por esse fenômeno de estar olhando para um espelho côncavo que, de fato, nesse bilhar nós também temos caoticidade associada, tá? Esses bilhares, por motivações físicas, eles aparecem em um modelo físico que eu vou discutir com vocês em alguns minutos. Eles são também chamados de bilhares de Lorentz, tá? Isso, pessoal, é uma discussão que ainda está dentro do capítulo 3 do livro. E para completar, para concluir essa discussão do capítulo 3, eu fiquei devendo para vocês duas coisas. A primeira coisa é discutir uma outra classe de bilhar que é, de fato, até mais surpreendente do que os bilhares de Sinai,
que são os bilhares de Bunimovich. E depois disso, a gente vai mostrar duas aplicações provenientes da física em que os bilhares são importantes, tá bom? E aí, com isso, a gente vai concluir a discussão do capítulo 3. Então, vamos lá nos bilhares de Bunimovich. De fato, eu não vou nem falar bilhares de Bunimovich, eu vou falar estádio de Bunimovich. Tá bom. Bem, eu disse para vocês que o Sinai, na década de 60 e 70, ele estudou bastante os chamados bilhares dispersivos, que são os bilhares em que o bordo é côncavo, correto? E a gente viu que ser côncavo, motivados pela ótica, é um indício de caos, porque a gente tem dispersão dos feixes de luz. De fato, a motivação, a intuição do Sinai estava correta e ele mostrou que esses dois, por exemplo, esses dois exemplos de bilhares aqui embaixo, eles são de fato caóticos. E aí ele se perguntou se de fato ter a fronteira côncava era necessário para você ter um bilhar caótico. Então ele se perguntou: será que existem outros bilhares cujo bordo não é côncavo, mas que ainda assim eu tenho caoticidade da minha dinâmica? E ele não sabia essa resposta, e ele perguntou isso para um aluno de doutorado dele, que foi o Leonid Bunimovich. Isso foi no início da década de 70. E aí Leonid Bunimovich desenvolveu a sua tese de doutorado justamente nessa pergunta. Será que existem outros tipos de bilhares que, mesmo não tendo o bordo côncavo, ainda assim são caóticos? E, para surpresa de muitos, talvez até dele mesmo e talvez até do Sinai, ele encontrou um modelo super simples, não côncavo, que ainda assim exibe caoticidade. E esse é o chamado estádio de Bunimovich. Então, qual é o formato? Qual é o formato do estádio de Bunimovich? É um estádio. E como é que é um estádio? De um modo super simplificado. Ele tem um semicírculo de um lado, ele tem um semicírculo do outro, e esses dois semicírculos são unidos por dois segmentos paralelos de mesmo comprimento. Certo? Tá aqui. Esse é o famoso estádio de Bunimovich, que desde a introdução na década de 70 por Leonid Bunimovich vem sido extensivamente estudado, não apenas por matemáticos, mas também por físicos, dada a sua super simplicidade e ainda assim exibição de comportamentos complicados, tá? Então vamos lá. O que acontece aqui com a partícula quando ela está aqui dentro? Em primeiro lugar, qual é o formato do estádio, né? Qual é o formato do bordo do estádio, especificamente? Ora, se a partícula está aqui, quando ela olha para um semicírculo, isso aqui funciona como um espelho convexo, não é mais côncavo. Esse lado aqui é convexo. E a mesma coisa acontece com esse outro lado aqui, por simetria, tá? E ademais, quando ele está aqui e olha para esses dois outros lados, aí isso aqui é como se fosse um espelho plano. Então, esses lados aqui são planos. Então, observe que não tem, em lugar algum, nenhuma concavidade. Ou você tem um pedaço convexo, ou você tem um pedaço plano. Então, como é que é possível que exista aqui caoticidade? Bem, a justificativa é a seguinte. Eu vou desenhar aqui um semicírculo e eu vou desenhar aqui uma frente de onda, certo? Feixes paralelos aqui que vão se chocar com o semicírculo. E a gente já sabe que por isso ser convexo, o que acontece, de fato, por isso ser um semicírculo, esses feixes eles focalizam no centro da circunferência, tá? Então, a convexidade
implica que você está aqui com uma focalização, e isso nós já sabemos. Então, de onde é que vem a caoticidade? Seguinte, a caoticidade vem do seguinte fato. Sim, é verdade que feixe de luz vem e focaliza. Mas o que que acontece depois de focalizar? Ele desfocaliza, certo? E por você ter esse espacinho de segmento aqui, você tem mais espaço de desfocalização do que de focalização. Então, sempre seguido de uma focalização, vem uma desfocalização, que eu vou marcar de verde, que é pelo menos tão grande quanto a focalização. E isso é o que o Bunimov chamou de mecanismo de focalização, desfocalização. Então, você tem focalização, mas depois você tem uma desfocalização que ela não só desfaz a focalização, como ela vai um pouquinho a mais. Então, quando você soma a focalização, que eu posso imaginar como algo negativo, né, porque está juntando as órbitas, com algo positivo, que seria a desfocalização, o saldo final ainda é de desfocalização. Então, o saldo final ainda é positivo. E por isso que, mesmo com esse formato, que não tem concavidade em ponto algum, você ainda assim consegue obter caoticidade. Então, isso implica que a desfocalização prevalece. E se a gente tem uma desfocalização, a gente tem caos, certo? Então, foi assim que o Bunimowitz, a partir desse simples modelo aqui, ele concluiu que, de fato, é possível você ter bilhares que não são côncavos e ainda assim exibem essa caoticidade, tá bom? Bem, pessoal, existe, de fato, uma grande classe de outros bilhares com esse tipo de propriedade. Eu poderia, por exemplo, pegar aqui três circunferências de mesmo raio, a minha figura certamente não vai ficar com o mesmo raio, mas tudo bem. Não lembro se elas precisam intersectar. Eu vou botar elas intersectando, que eu tenho certeza que assim dá certo. Sim. E aí, se eu deleto isso aqui, esse bilhar tem esse mesmo, opa, tem essa mesma propriedade, de que embora você tenha essa, não estou conseguindo, vou fazer de novo. Vou fazer só assim mesmo. Embora você tenha focalização em todas as batidas, como há um espaço grande entre os obstáculos, ainda assim a desfocalização ganha da focalização e, portanto, você vê um bilhar caótico, certo? Então, existem vários tipos de bilhares que podem ser feitos utilizando justamente esse mecanismo de focalização, desfocalização, e o livro possui alguns deles, tá bom? Então, pessoal, aqui a gente conclui a nossa discussão de exemplos particulares de bilhares. E aí eu vou simplesmente agora, rapidamente, de fato, descrever dois exemplos em que esses bilhares aparecem na física. Então, aplicações na física. E a primeira delas é em mecânica estatística de gases. O que é um gás? Bem, um gás é uma coisa que a gente costuma não ver, né? Por exemplo, o ar. E a gente sabe que esse ar está formado por diversas moléculas. Cada molécula de gás é algo que é bem leve
e que elas estão livres no espaço, e por estarem livres, elas estão com alguma velocidade, o que acontece entre elas é que elas ficam se chocando entre si o tempo todo, certo? Bate de modo especular, vai para o outro lado, não sei o quê, bate com a parede de uma casa, bate com a tela do computador e vai por aí. E aí, no final do século XVIII e início do século XIX, os físicos como Maxwell e Boltzmann, eles estavam interessados em entender justamente como é que esse comportamento mecânico ocorre nos gases, tá? Como é que é a estatística das trajetórias dos gases. E vamos, então, como uma supersimplificação, considerar que a gente não está em todo o universo, mas a gente tem uma caixa. Vou desenhar aqui uma caixa. E essa caixa, o bordo dela, deixa eu ir para outra página para desenhar a caixa maior. O bordo dela são paredes, então você pode imaginar aqui uma sala fechada, certo? E dentro dela você tem um gás, digamos oxigênio. Então, como eu disse a vocês, esse gás é formado por várias moléculas. Por simplicidade, eu vou dizer que cada molécula é uma pequena esfera. Esfera, tem aqui outra esfera, aqui outra. E a gente sabe, né, que na verdade isso aqui é da ordem de bilhões, certo? Tá? E cada uma dessas possui uma certa velocidade em alguma direção. Então, o que que acontece a partir dessas condições iniciais aqui? As moléculas começam a andar em movimento retilíneo até que elas se chocam entre si de modo especular, elas trocam energia, mas mantendo a energia total do sistema, e de modo que quando elas batem em qualquer uma das paredes, elas também sofrem um movimento especular e o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, certo? Então, para deixar mais claro, eu vou, por exemplo, marcar algumas dessas moléculas, vou marcar essa aqui de verde, essa aqui de amarelo, essa de verde, essa de vermelho, essa de azul. E a pergunta é tentar entender o que que acontece após passados um minuto, uma hora, um dia, um século, um milênio. Então, você espera que as posições, né, e as velocidades também, elas estejam variando aqui. Então, o lugar que você via essa molécula amarela, por exemplo, já pode ser aqui. Deixa eu desenhar. Tem um 8, né? Vou desenhar mais 3. Então, com o passar do tempo, certamente as posições de cada uma dessas moléculas vai mudar e as velocidades delas também vai mudar, certo? E aí, o que esses físicos na época se perguntaram foi como é que isso muda. E, pessoal, é muito difícil eu, por exemplo, olhar apenas para essa moléculazinha aqui amarela e dizer como é que ela vai mudar, porque ela sofre a interação de todas as outras moléculas e também das paredes da caixa. Então, responder essa pergunta de modo individual é super difícil. E foi aí que eles tiveram a ideia de, ao invés de individualizar cada partícula e tentar responder qual seria a posição e a velocidade dela após um certo tempo, eles disseram assim: tá bom, não vou saber o que que acontece com uma partícula, mas eu quero me perguntar o que que acontece com a maioria das partículas. Então aqui houve uma mudança do individual para o coletivo, tá? E aí isso dá origem à noção de estatística, de você entender a estatística não de uma órbita, não de uma partícula em especial, mas da maioria das partículas. E é por isso que essa área é chamada de mecânica estatística, tá?
Esse modelo, da maneira que ele está descrito aqui, ele de fato é um bilhar. Só que ele não é um bilhar do jeito que nós consideramos, porque a gente sempre considerava apenas uma partícula se chocando contra as mesas do bilhar, tá? Porém, há uma maneira, é possível trocar o bilhar anterior por um bilhar com uma única partícula. E isso é estranho, né? Como é que é possível isso? Eu entendo que se eu colocar apenas uma partícula, o comportamento ele é muito mais simples do que o comportamento de várias partículas. Então, isso parece incompatível. E a razão é que, na verdade, a gente está aqui com um bilhar no espaço, que é uma coisa que eu não defini, mas é uma coisa que tem largura, comprimento e altura, dimensão 3. E você tem aqui várias partículas, chamar de N partículas. E a ideia é que, na verdade, e aqui está a beleza da matemática, a gente pode considerar bilhares em qualquer dimensão. Então, ao preço de que, nesse caso, a dimensão é baixa e o número de partículas é alta, se eu fizer uma mudança e aumentar a dimensão, eu consigo diminuir o número de partículas para uma. Então, eu tenho aqui uma dimensão alta e eu tenho apenas uma partícula nesse espaço multidimensional. E isso, de fato, é possível, e, de fato, há um dicionário entre o bilhar que a gente acabou de descrever e esse novo bilhar em dimensão mais alta, que permite que, se a gente souber informações desse bilhar aqui, a gente pode usar o dicionário e retraduzir essas informações para informações do nosso bilhar original, tá? Então, isso foi o que, se eu não me engano, Sinai também fez para motivar o estudo de bilhares com apenas uma partícula. Porque todos os bilhares que têm mais de uma partícula, eles podem ser reduzidos, né, via um dicionário, e identificados com um bilhar com apenas uma partícula, e o preço que você paga é considerar uma dimensão mais alta, tá bom? Então, desse modo, está motivado o estudo dos nossos bilhares com apenas uma partícula, pelo menos do ponto de vista da mecânica estatística, tá? Isso, pessoal, isso deu origem, essa visão estatística de fenômenos físicos, inclusive isso foi uma das razões que deu origem a outra área da matemática, que é, eu poderia dizer que é uma área irmã dos sistemas dinâmicos, que é a chamada teoria ergódica. Então, isso está relacionado com a área chamada teoria ergódica, certo? Sistemas dinâmicos e teoria ergódica são duas áreas que andam juntas lado a lado, tá? Ok. Então, falta mais uma motivação para estudar bilhares. E a motivação vem do estudo de metais. Deixa eu até ver como foi que eu escrevi aqui. Segunda motivação, o movimento de um elétron em um metal. Tá. Pessoal, o metal, ao contrário de um gás, ele é um objeto sólido, certo? Então, cada uma das suas moléculas, elas não se movem, mal se movem. Então, posso assumir que elas estão fixas, elas são rígidas, tá? E vamos assumir que a gente tem um certo metal que ele é feito de duas componentes. Então, eu tenho uma componente aqui, uma molécula que é uma molécula maior, vou escrever assim. Eu vou assumir que o metal ele é, de certo modo, uniforme, ele está bem disposto aqui de modo periódico, tá? E aí eu vou mudar outra cor, só por simplicidade, e vou assumir também que tem um outro metal aqui,
outra molécula aqui, que é uma molécula um pouco menor, e ela está entrelaçada com a outra molécula. Pronto. Vamos dizer que isso aqui é o que a gente vê no metal se a gente colocar um microscópio, tá bom? E aí, digamos que eu pego e jogo uma carga negativa nessa placa de metal. Carga negativa é o que a gente entende como elétron, certo? O elétron é tão pequeno, que eu posso descrevê-lo como um pontinho aqui, certo? E ele, comparado com as moléculas que compõem o metal, ele nem tem peso. Então, quando eu solto o elétron, o que que acontece? Ele vai andar aqui em movimento retilíneo até que ele se choca com uma das moléculas do metal. E como tem peso zero comparado com as moléculas do metal, o que que acontece? Ele sofre uma reflexão especular. Olha aí onde a gente já está chegando. E aí ele continua andando em movimento retilíneo até novamente sofrer uma outra reflexão especular. E isso vai na sequência várias vezes, né? Pá, pá. Digamos que aqui ele vem para cá assim, ó. Pá, 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 pá. E vai por aí, tá, pessoal? Então, o meu objetivo é tentar entender como é o movimento desse elétron dentro desse metal. E vocês começam a ver que já tem uma similaridade com o tal do bilhar de Lorentz, né? Porque isso aqui está parecendo que ele só está se chocando com dois obstáculos, né? Os obstáculos azuis e os obstáculos pretos. De fato, a gente pode dar um zoom aqui, ó, e ao invés de olhar para todo o metal, a gente pode olhar apenas para uma parte do metal, que seria isso aqui, essa região aqui. Como foi que eu formei essa região? Eu olhei para quatro das moléculas grandes e eu considerei os centros delas. Lembre que eu estou assumindo que cada uma delas é uma circunferência. E aí, elas juntas, né, esses quatro pontos, definem essa região aqui. Ora, mas essa região, na verdade, ela aparece em todo o espaço, né? Porque eu poderia montar aqui para cima também. E aqui para o lado também. E aqui também. Certo? E vai por aí. E observe, pessoal, que todo movimento que eu faço, eu poderia fazer olhando para apenas um desses quadrados aqui. Por quê? Olha aqui. A partícula começa aqui, né? Quando ela está andando aqui, é como se eu completasse aqui com mais um aqui, esse pedacinho aqui é como se eu estivesse andando aqui, tá? E aí, uma vez que ele passa daqui para cá, para esse outro lado aqui, é como se eu estivesse andando na mesma tela do Pac-Man, em que eu saí pela direita e voltei pela esquerda. Então, se eu pegar todo esse movimento e quiser reproduzir ele só em uma tela do Pac-Man, eu começo aqui, fazendo assim, e depois eu saio daqui e venho para cá e reproduzo esse movimento aqui que está sendo feito aqui, e aqui, e aqui. Então, eu faço aqui, aqui e aqui, certo? E aí depois, o que que acontece? O movimento faz isso, isso e isso, e na tela do Pac-Man equivale a isso, isso e isso. Tá vendo? Eu estou conseguindo reproduzir todo o movimento dentro apenas dessa tela amarela. E aí, o movimento depois faz isso aqui. E isso aqui significa, na tela amarela, alguma coisa desse tipo. Isso, isso, até aqui. E aí depois ela finalmente entra na tela amarela. Então, se ela entra na tela amarela, eu nem preciso associar nada. Ela já está aqui. Pá, pá, pá. Opa, saiu da tela. É como se estivesse indo para o outro lado. Pá, pá. Fez isso, fez isso. E vai por aí.
certo? Depois voltou para a tela. Aqui, saiu da tela, é como se estivesse indo aqui. Então, pessoal, o que que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que todo o movimento desse elétron pode ser jogado dentro de apenas uma tela, e quando eu faço isso, eu obtenho um bilhar, já dado as associações que eu acabei de identificar, eu obtenho um bilhar de Lorentz. Então, olhando para o movimento em apenas uma tela de Pac-Man, obtemos um bilhar de Lorentz. Portanto, entender o comportamento desse elétron, né, o movimento desse elétron em um metal, uma das componentes consiste justamente em entender o bilhar de Lorentz, tá? Quando você entende o bilhar de Lorentz, você entende o que a partícula está fazendo aqui dentro. E, portanto, você entende de que modo essa partícula, que não está só aqui, mas está andando em outras cópias da tela, está fazendo. A única coisa que a gente não tem com essa informação aqui é de que modo ela está passando de uma tela para outra, porque ela está passando, né? Tá nessa tela, depois vem para essa, depois vem para essa, depois vem para essa, depois vem para essa. Quando a gente faz essa redução de jogar todas as telas com uma sobreposição sobre uma mesma, a gente perde essa informação. Mas existem outras técnicas na matemática que nos permitem também recuperar essa informação, tá? Então, unindo o nosso conhecimento de bilhar de Lorentz com essa outra técnica que eu não vou mencionar, a gente consegue entender como é que é o movimento de um elétron em um metal, tá bom? Essa é uma pergunta puramente física, né? É uma questão puramente física e que pode ser respondida de modo puramente matemático e preciso, tá certo? Então, pessoal, com isso, a gente finaliza a nossa discussão de bilhares, tá? Foi uma discussão longa e requeriu que nós utilizássemos as 2 horas da aula 3 e também essa primeira parte da aula 4. E aí, na sequência, na segunda parte da aula 4, a gente vai discutir o capítulo 4 e assim finalizar o nosso, tá bom? Então, eu vou fechar esse vídeo para que realmente fique determinado que o capítulo 3 foi encerrado e vou começar um novo vídeo com a discussão do capítulo 4. Então, até já já.